A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, desde a Guiana Francesa, aqui é Joaquim da Assembleia de Deus, Oração da Fé. Hoje eu quero falar sobre ressurreição, baseado em João capítulo 14, versículo 12. Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois vou para o meu Pai. Se vocês pedirem qualquer coisa em meu nome, eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu farei. Vamos falar hoje sobre esse texto, sobre ressurreição de mortos, que aconteceram nas Escrituras e que aconteceram nessa imagem que eu coloquei aí, do pastor da Inglaterra do século XIX para o século XX, Will Smith Whitburn. Segundo alguns comentaristas, pesquisadores, esse homem ressuscitou no mínimo 14 mortos. Há quem diga que ele ressuscitou 23 mortos. Esse pastor aí, chamado o apóstolo da fé, sua especialidade era ressuscitar mortos, mas era um homem que tinha uma santidade com Deus. Porém, nós vamos ver nas Escrituras que, mesmo nas Escrituras, o profeta Elias ressuscitou apenas um morto. Eliseu ressuscitou também apenas um morto. Ele deitou-se sobre a criança 3 vezes, o seu corpo esquentou o corpo da criança e a criança recebeu vida. É um método muito estranho. Já Elias orou, Senhor, devolve a alma dessa criança, porque a mulher que tinha dado um quarto para que Elias ficasse hospedado, não tinha filhos e Elias orou para que Deus desse um filho, e o filho dela morreu com o tempo. E agora Elias também se deita 3 vezes sobre a criança, mas só que Elias ora, retorne a alma. A palavra alma aqui é nefesh, a parte interior. Não usou a palavra rua, que é espírito, que é o sopro. Usou nefesh para dizer que há uma diferença entre alma e entre espírito. Tudo que está na Escritura, existe uma brecha para nós identificarmos algo que não está totalmente revelado. Então, quando Jesus convocou os 12 apóstolos, ele disse, ide por todas as aldeias, curai os enfermos, livrai os leprosos, ressuscitem os mortos, de graça recebam, de graça dai. Foi o mandamento do Senhor. Ou seja, na concepção de Jesus, curar os enfermos representava não somente orar pelo cego, ou pelo surdo, ou pelo mudo, mas também pelo morto. Não fazia diferença para Jesus. Isso nós vemos que as 2 ressurreições no Velho Testamento apenas, e uma terceira ressurreição no Velho Testamento foi indireta. O corpo de Eliseu, profeta, havia recebido porção dobrada. Como Elias ressuscitou o morto, logo Eliseu teria que ressuscitar 2 mortos, porque a porção era dobrada, para mostrar o poder dobrado. Que o corpo, os ossos de Eliseu, o poder ainda estava nos seus ossos. Significa que o nosso corpo, quando desce à sepultura, há vida em nossos ossos. É por isto que quando Jesus diz os mortos, quando ouvirem a voz do Filho de Deus, eles ressuscitarão, porque eles vão ouvir. A vida tem nos ossos, tem vida, queridos irmãos. Nós apenas dormimos, nosso corpo dorme, mas a alma está viva em nós, conectado com aqueles ossos. E Jesus diz, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, que eu tenho realizado, e fará ainda maiores. Foi uma promessa que o Senhor fez. Agora, nós vemos agora, eu vou pular etapas, agora nós vamos ver que Pedro também ressuscita o morto, uma mulher chamada Dorcas.
manda chamar Pedro. Essa mulher era muito piedosa, dava esmolas, ajudava na obra de caridade, tinha bom testemunho. E Pedro chegou na casa, subiu no quarto também, pediu que as pessoas saíssem, usou o mesmo modelo que Jesus usou, certo? Saíssem, e orou por Dorcas, e ela voltou à vida. Não diz como foi feito isto. E quando Pedro desce, já desce com Dorcas, com vida. Ou seja, o mandamento do Senhor Jesus tinha que se cumprir na vida dos apóstolos. Ressuscitar os mortos. Até então Pedro tinha curado todo tipo de enfermidade, mas ainda não tinha ressuscitado mortos. Agora vamos ver, Paulo também estava fazendo o seu discurso de despedida, e era meia-noite, e era um salão grande, 3 andares. Há quem diga, os desigrejados por aí, que não precisa de templo, não precisa de igreja, templo de pedra, que Deus não habita, e essas besteiradas todas, e muitos bobos acreditam, não se congregam, preferem ficar desviados, sem sentir a presença de Deus, certo? Mas ali, os irmãos estavam reunidos em um prédio de 3 andares, então tinha muita gente, e era meia-noite, quando Paulo estava dando seu sermão, e aquele jovem chamado Eutico, ele cai adormecido, morto, e Paulo vai, a sua alma ainda está nele, e traz o rapaz de volta à vida, e a glória de Deus se manifesta ali, naquele lugar. Glórias a Deus, porque havia vida de Deus nos apóstolos. Quando a vida de Deus está em nós, as coisas acontecem. Deus nos chamou, irmão, não foi só para nós falarmos língua estranha, profetizarmos, termos revelações, pregarmos bonito. Hoje é cheio de retórica, pregadores, teólogos, filosofias. Até minha década de 80, acompanhei ainda um bom momento de obras maravilhosas, de pastores cheios do Espírito Santo de Deus, que faziam cura, milagres, maravilhas aconteciam. Glória a Deus, no meu tempo mesmo, eu cheguei a orar por uma criança que estava morrendo nos braços da mãe, recém-nascida, estava morrendo, roxa. A mãe já estava desesperada. E naquele momento que eu cheguei, por acaso eu estava evangelizando, peguei a criança, levantei para cima e orei. Em nome de Jesus, espírito da morte, doença, sai do corpo dessa criança agora. E a criança deu um grunhido, ela só gemia, não chorava, a dor é intensa. Ela deu um grito, começou a chorar, de roxa. Ela foi ficando rosadinha. Entreguei nas mãos daquela mãe. Depois de 7 anos, nós nos encontramos. Ela estava bem, com 7 anos. Olha o homem que ele curou. Eu disse, não, foi Jesus quem curou. Entende, irmãos? Então o poder está em nós para glorificar Jesus. O Pai é glorificado no Filho quando nós fazemos a sua obra de ressuscitar mortos. Fazemos algo grandioso, queridos irmãos. E vemos agora, vamos ver que Jesus, a ressurreição que Jesus faz, Jesus vinha entrando na cidade de Naim, uma viúva, pobre viúva, tinha perdido o marido, coitada, agora perdeu o seu filho, o provedor da casa, estava chorando, desesperada, a multidão junta, saindo de Naim, e viu a multidão entrando, dando glória, aleluia, com Jesus na frente. E Jesus vai até onde estava aquela viúva, porque ele é pai de órfãos de viúvas. E ele diz, não chores, aleluia. E foi onde estava o rapaz e disse, rapaz, eu te digo, levanta-te. E o rapaz levantou-se, entregou, foi até sua mãe. O povo glorificou, um grande profeta se levantou em Israel. A obra dos milagres, ressuscitar mortos, é para nós. Para glorificar Jesus. Para o Pai ser glorificado em Jesus, o texto diz. Quem crê em mim, fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, porque eu vou para o meu Pai, maiores. E agora,
Nós vemos a segunda ressurreição, a filha de Jairo, uma menina de 12 anos. O povo estava chorando também, desesperado. Jesus chega em casa e diz: a criança apenas dorme, não está morta. Depois disse a menina: a ti te digo, levanta-te. A menina levantou-se. E o povo começou a glorificar a Deus. Os que estavam chorando agora estavam com alegria, jubilando ali, glorificando a Deus por esta grande obra. Essas obras maravilhosas é para glorificar Jesus. Mas Deus não encontra mais nos corações, agora no século 21, homens de Deus, homens santos, homens fiéis. Os pastores, a maioria dos mensageiros hoje tem se corrompido com política, com coisas dessas vidas. Paulo fala: aquele que é regimentado para o exército do Senhor não se embaraça com o negócio dessas vidas. Por isso que milagres não acontecem mais hoje, porque os homens que se chamam de Deus se contaminaram. Só querem saber de política, de poder, de status, de mídia. E a terceira ressurreição, esta só o Filho de Deus poderia fazer. Um morto de 4 dias. Segundo a tradição judaica, a alma do indivíduo só ficava no corpo, próximo do corpo, quando ele morria, 3 dias. Depois de 3 dias, se essa alma não retornasse para o corpo, ele seguiria o seu destino, ou iria para o Sheol, ou iria, que é o inferno, ou iria para o seio de Abraão, que seria o paraíso. O caso de Lázaro já tinha descido para o paraíso, para o seio de Abraão, já estava lá. Só o corpo estava ali. Mas Jesus disse para Marta, Marta disse: Senhor, se meu irmão estivesse aqui, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse: teu irmão há de ressuscitar. E Marta disse: eu sei que vai ressuscitar na ressurreição do último dia, conforme Daniel capítulo 12, Senhor. E Jesus diz: Marta, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim ainda, que esteja morto, viverá. Lázaro, crê em mim. Você crê em mim. Maria, crê em mim. Então teu irmão vai ressuscitar. Marta, crê somente. Aleluia! E Jesus bradou: Lázaro, e a alma de Lázaro estava lá no seio de Abraão. Lázaro gritou alto: volte de onde você está, do seio de Abraão, torne ao seu corpo, porque eis que eu te chamo. Glória a Deus. E Lázaro saiu da sepultura. Aleluia! E o milagre foi glorioso demais. Que todos creram, todos ficaram amedrontados, admirados com a glória do Senhor ali. Queridos, amados, Jesus diz: fará obras ainda maiores do que estas que eu fiz. Qual foi as que o Senhor tinha feito? Ainda não tinha ressuscitado Lázaro, curar os enfermos, limpar os leprosos, abrir os olhos dos cegos, curar os mudos, expulsar os demônios, ressuscitar mortos, certo? Faria ainda maiores. Agora, queridos, eu orei com uma anciã de 80 anos, que na sua juventude, no tempo dos coronéis, isso na década de 80, eu fui orar com uma mulher que já tinha 80, ela tinha 20 anos quando isso aconteceu. Os coronéis mandavam nas cidades dos interiores, muitos pastores eram perseguidos, açoitados, muitos eram mortos até, pelos coronéis ou pelos padres. E quando a mensagem daquele tempo não tinha teologia, até a década de 80 era muito fraca. Era Jesus salva, Jesus cura, ressuscita os mortos, prepara o homem e leva para o céu. Essa era a mensagem que até na década de 80 se pregava nas praças. Nós críamos piamente que Jesus curava os enfermos. Eu via paralíticos andando nas cruzadas evangelísticas que eu fazia parte. Eu vi o testemunho de um irmão que tinha uma mão mirrada. Na hora que o pastor estava orando na cruzada evangelística, sua mão cresceu, igual Jesus fez com aquele rapaz na sinagoga. Milagres aconteceu.
E agora, queridos irmãos, existe um homem na Inglaterra, que eu coloquei a foto dele aí, Whitbold, sei lá como é que se pronuncia. Esse homem, final do século XIX para o século XX, segundo dizem fontes verdadeiras, esse homem ressuscitou no mínimo 14 mortos. Há quem diga foram 23. E o método que ele usava muitas vezes chegou na casa de um jovem que tinha acabado de morrer. Ele pegou o defunto ali, ele levantou o defunto, encostou na parede e disse: levanta, anda em nome de Jesus. Pela primeira vez ele dava um testemunho, o defunto caía. Levantou de novo, anda em nome de Jesus. O defunto caiu de novo. Na terceira vez ele diz: em nome de Jesus, eu já te disse, anda. E o rapaz começou a andar, voltou dos mortos. Glórias a Deus. Ele fez vários milagres estranhos, mas foi estranho também o que Eliseu fez. Deitou sobre um morto 3 vezes para esquentar o corpo. O método não interessa, o Espírito Santo é quem dá a forma. Entendeu, queridos irmãos? Segundo o que diz esse Smith, ressuscitou cerca de 23 mortos. Era a especialidade dele. Ele dizia que somente com a santidade, jejum, oração, ele passava 12 horas orando diretamente com Deus, falando com Deus. Não tinha televisão em casa, nem jornal ele queria. Um pastor chegou com o jornal para entrar na sua casa e disse: joga essa porcaria fora. Jornal aqui não entra, aqui é a casa santa. O homem era totalmente desconectado com este mundo. A mente dele é Cristo. É por isso que hoje não tem mais milagre, porque hoje os pastores estão todos conectados com a internet, com televisão, com Netflix, não sei o que mais e tal. Não. Por que o Davi Miranda ainda tinha milagres? Porque Davi Miranda não era ligado com isso, com a internet. Eu só acompanhei ainda, até a década de 80, ninguém podia assistir televisão. Por isso que quando eu orava, Deus curava. Está entendendo, queridos irmãos? Então este homem restou 23 mortos. Porque para cumprir-se as escrituras, o nome de Jesus era glorificado na vida dele, mas não era um mercenário, ele fazia isso para a glória de Deus, para glorificar o nome de Jesus. Aliás, a Europa foi varrida com o poder do avivamento sem precedentes da década do século 17, 18 até o 19, com Delimout, Charles Finney e tantos Spurgeon e tantos outros mais. Era um avivamento ímpar, mas esses homens tinham uma vida com Deus, eram homens santos. Eles falavam e acontecia o milagre, transformação de vidas, literalmente. O que aconteceu hoje com a Europa? Esses homens deixaram a marca. Mas por que ela está morta? Levada para o ateísmo. Morei 3 anos em Portugal. As pessoas têm mais simpatia na Europa com os muçulmanos do que com o cristianismo. Estão literalmente mortos. Por quê? Porque mesmo esses homens, esses grandes avivalistas, eles não conseguiram o marketing dos pastores de hoje tem de fazer discípulos, pessoas como eles. Elias fez Eliseu. O problema é que o fracasso da Europa foi porque esses grandes avivalistas não conseguiram fazer discípulos para dar continuidade ao seu ministério. Eles não deixaram um legado para alguém, para continuar a sua obra. Não forjou o caráter de um discípulo. Esse foi o grande erro da Europa, e que eu acredito que seja isso. Meus amados, queridos irmãos, Deus, Ele quer continuar nos usando. Deus, Ele quer continuar curando. Deus, Ele quer continuar transformando vidas. Deus quer continuar curando os enfermos, os cegos, os surdos, os mudos, os paralíticos, tudo. Mas essa geração de hoje é uma geração fraca. Parece que a cura aconteceu. O último profeta de cura divina do Brasil foi, no caso, Davi Miranda. Acabou-se com ele, Deus amou. Já não tem mais aquele fogo todo. No século XX também surgiu um homem nos Estados Unidos, que eu acompanhei também a sua rota, William Marion Branham, chamado profeta Branham. Também pensa no homem de Deus. Os enfermos, enfermidade fugiam, paralíticos, cegos, também ressuscitou o morto. O problema do Branham foi só doutrinário.
em relação à cura, uma maravilha. Ele curou uma mulher uma mulher câncer com estado terminal. O esposo dela era um empresário. E ela foi literalmente curada na hora. E aquele empresário fez um cheque de $1 milhão e levou para Branham. E Branham ali publicamente pegou aquele cheque, rasgou essa cura. Quem fez foi o Senhor. Não fui eu. Ele não recebia dinheiro. Esse é diferente que os homens desse passado, século XVI, século XVII, século XVIII, século XIX, eram homens que não eram amantes do dinheiro, eles amavam ao Senhor. Por isso que o Senhor colaborava com eles com sinais, prodígios e maravilhas. Por isso que os apóstolos aconteciam sinais, prodígios e maravilhas. Deus não pode dar um poder sobrenatural como deu esse irmão Smith a um homem de hoje, do século XXI, porque esse homem logo vai ficar milionário. Jesus dá um poder, um pequeno poder, esses pastores hoje do século XXI, e logo eles ficam milionários, com pouca coisa que ele recebe dos dons do Espírito Santo de Deus. Imagine esses homens, se levassem os defuntos para suas cruzadas e esses levantassem, esses homens ficariam bilionários com este poder todo. Então o Espírito Santo, ele se entristece, porque não encontra mais corações sinceros, pessoas que o amam, pessoas que vão honrar o Senhor Jesus, pessoas que vão glorificar Jesus através das suas obras. Ele não consegue. Eu não estou querendo ser um crítico, mas é uma realidade. O Espírito Santo não pode mais confiar em ninguém, não pode dar esse poder hoje, porque não encontra coração sincero. Recebe só uma porçãozinha, Deus dá uma porçãozinha e logo o homem se corrompe, logo o homem está rico, está milionário, está famoso. Mas não foi assim com os apóstolos, nesses homens que varreram a Europa no século XVI, século XVII, século XVIII e século XIX até o início do século XX. Queridos irmãos, que Deus abençoe a todos. Eu quero que você creia, que você se conecte com Deus, você jovem, que Deus quer te usar grandemente, maravilhosamente, poderosamente. Mas você precisa se separar de Netflix, se separar de televisão, se separar deste mundo, deixar sua mente liberada, entrar em propósito de oração e jejum, buscar o Senhor intensamente, de coração contrito e se desligar do mundo, porque eu já estou de idade, já estou velho, certo? Mas eu quero deixar para você continuar esta obra. Deus está procurando jovens para encher, para dar poder, para curar os enfermos, levantar o paralítico, ressuscitar os mortos. Mas você tem que se separar do mundo. Você tem que dizer não à televisão, às redes sociais. Hoje os entretenimentos são muitos para nos desconectar com Deus. Por isso que nós não vemos nas igrejas hoje milagres acontecendo, que as pessoas estão escravas das coisas seculares, de tudo isto que nos rodeia. São muitas coisas, muitas motivações mundanas. E a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas Deus procura hoje, se você abrir seu coração e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser usado com sinais e prodígios e maravilhas do teu Espírito Santo, porque Deus quer curar, porque Deus quer libertar, mas não consegue ver mensageiros, profetas que ele possa confiar. Então entrega teu caminho ao Senhor, faça um propósito. As pessoas estão muito voltadas hoje para a homilética, para a hermenêutica, para a teologia, para a filosofia, pregações bonitas, pregações agradáveis, pregações que motivam. As pessoas falam língua e pulam e tal, mas não acontece nada, não acontece milagre, paralítico não levanta, cego não enxerga. É isso, queridos irmãos, que fica para reflexão. Eu quero que você se posicione. Eu estou falando com você, jovem que está me ouvindo. Você é servo e serva. Deus quer te usar. Ele pode confiar em você. Ele quer dar o poder a você. Ele pode confiar em você. Ele pode confiar em você. Ele pode encher você verdadeiramente para você levantar paralítico, curar os enfermos,
levantar os mortos. Levantar a morte é a mesma coisa que curar um enfermo. É só autoridade está em você, é santidade. Então o Smith Whitwood diz, é santificação com Deus, separação do mundo, é conectado com o Espírito de Deus. E você tem autoridade, que você ordenar acontece. Jesus falou, fará obras maiores do que eu farei. Jesus restou 3 mortos. Esse irmão Smith Whitwood, sei lá o nome dele, restou 23 mortos. Mas morreu com ele. Cadê a continuidade dos profetas de Deus? Eu sei que o milagre não vem na frente da salvação, mas acompanha, faz parte da bênção, o pacote do Senhor. Ide por todo mundo, pregai meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios. Você expulsa demônios? Falarão novas línguas. Você fala novas línguas? Ressuscitarão os mortos. Você ressuscita os mortos? Não. Fala língua. Expulsa demônio. Mas não ressuscita mortos. Não levanta paralítico. Não abre os olhos dos cegos. Alguma coisa está errada. Por quê? Falta santidade. A palavra do Senhor está aí. Jesus prometeu. Tudo o que pedir no meu nome será concedido para que o Pai seja glorificado no Filho. Tome posse nesta noite, irmão, em nome de Jesus, porque Deus quer te usar poderosamente, sem limite. Uma unção sobrenatural quer lhe levantar nessa geração corrompida. Glórias a Deus.